começar? Iniciar a gravação? Iniciamos aqui nesta segunda-feira, pós São João, mais uma aula. Eu falei para vocês que o tema dessa aula de hoje era um tema bem delicado. E assim, eu não mandei nenhum material para vocês, foi de propósito, não é atraso não. Eu quero que vocês entendam a coisa primeiro, para depois vocês treinarem as questões. E aí eu me esforcei bastante assim para tentar fazer uma aula que o grau de compreensão de vocês seja um pouco mais elevado, tá? Que vocês consigam compreender um pouco melhor. Essa aula de hoje vai ser uma aula predominantemente teórica, onde eu vou explorar muito mesmo situações diferentes, aplicações do cotidiano. A gente vai dialogar bastante sobre essas questões. E assim, gente, eu espero que vocês participem, que vocês perguntem, que vocês interajam, que vocês tragam exemplos do dia a dia, do cotidiano de vocês. Hoje, mais cedo, eu estava conversando com um aluno que eu estava dando aula agora de tarde para ele. Ele quer fazer um vestibular militar, né, um vestibular super concorrido. E aí eu percebi que ele gostava muito de ensinar. Ele gostava muito de ensinar. E aí eu falei para ele, eu incentivei, eu disse, cara, você tem que começar a pegar essas coisas que você está aprendendo aqui e ensinar. Eu já percebi que você gosta de fazer isso. Porque a melhor maneira de você aprender é você ensinando. Mas quem não gosta de ensinar faz o quê, professor? Quem não gosta de ensinar tem que começar a aprender com os erros. Se os seus erros não te ensinam, se você não está verificando por que é que você errou, por que é que você está errando, ou você não está nem se permitindo errar, o que é pior, viu? Eu tenho um aluno, ó, acredite no que eu vou falar aqui. Tem um aluno, terceiro ano, que virou para mim e falou assim: Thalisson, eu não faço simulado não para Enem. Aí eu olhei para a pessoa assim: por que você não faz simulado para Enem? Aí é porque eu tenho medo. Eu tenho medo, Thalisson, de fazer o simulado para o Enem. Aí eu disse: gente, meu Deus do céu, como é que pode um negócio desse? Ah, porque eu tenho medo de ir mal, eu ir muito mal, e aí chegar lá na hora do Enem e ir muito mal. Eu peguei e falei para a pessoa com toda a sinceridade no meu coração. Eu falei assim: olha, se você não fizer simulado, a sua chance de ir mal no Enem aumenta. Por quê? Gente, como é que você vai ter sucesso num modelo de prova, num formato de prova, que você nunca fez na sua vida? Você nunca experimentou ficar 5 horas no dia, 4 horas no sentado numa cadeira desconfortável ou confortável, ou vendo o que é que vai ser ponto positivo, o que é que vai ser ponto negativo. Se você nunca experimentou isso na sua vida, como é que você acha? É igual assim, ó, quem não faz simulado é assim, ó, eu tenho medo de jogar um jogo do Campeonato Baiano de Futebol. Vou dar um exemplo aqui. Tenho medo de jogar um jogo do Campeonato Baiano de Futebol. Então, nunca vou jogar um jogo do Campeonato Baiano de Futebol, porque eu estou me preparando para o Campeonato Brasileiro. Então, eu vou ficar sem jogar no Campeonato Baiano, não vou jogar nenhuma partida no Campeonato Baiano, para estrear logo no Campeonato Brasileiro, no Maracanã, contra o Flamengo, o estádio lotado. A comparação é essa. Quer dizer, se você tem medo de jogar uma partida do Campeonato Baiano e ir mal na partida do Campeonato Baiano, você acha que você vai bem jogando contra o Flamengo no Maracanã? A chance disso acontecer vai ser muito pequena. Então faça simulado, façam questões, não tenham medo de errar essas questões. Por favor, tá? Bom, dito isto, vamos começar aqui, viu? No nosso no nosso nossa rotina aqui da nossa aula, tá bom? Puxa a orelha aqui de algumas pessoas, nunca mais me mandaram questões, estão brocando, estão abafando, estão detonando todas as questões. É isso que está acontecendo. Porque tinha gente que toda semana me mandava uma questãozinha no privado, pedindo para tirar uma dúvida, para resolver. E ultimamente algumas pessoas assim sumiram, desapareceram. Eu estou observando, viu? Eu sou observador, eu só observo, viu? Então, pode mandar pergunta para mim que a gente joga duro aqui, beleza? Vamos lá, ó. Slidezinho diferente. Associação de resistores, a gente vai começar. O que é um resistor?
O que é um resistor? O que é que define esse negocinho aí que a gente chama de resistor? Eu já mostrei para vocês as leis de Ohm, não foi? Já mostrei para vocês quais são as leis de Ohm. Falei da primeira, da segunda lei de Ohm. Mas o que é um resistor? Tá? Todo dispositivo que vai, de maneira exclusiva, converter energia elétrica em energia térmica. Todo dispositivo que faz isso exclusivamente é um resistor. Tá? Ó, professor, meu celular. Pega logo o celular, né? Meu celular, professor. Ó, tem dois, né? Um aqui, oh, gente, é porque você precisa ter que professor precisa ter dois números, um pessoal e um profissional. Vocês vão me entender por isso, tá? Porque assim, tem grupo, né, de amigo. Eu tinha medo. Eu tinha um grupo de amigo que o cara me mandava aqui uma foto, né, lá estranha. Aí eu ficava, digo, meu Deus do céu, já pensou se eu compartilho um negócio desse com um aluno meu? Então, no meu celular de trabalho, só tem coisa de trabalho. No meu celular de pessoal, só tem coisa pessoal e da família. Bom, mas vamos lá. Aí você vai usar o exemplo. Professor, meu celular, professor, ó, de vez em quando eu passo horas e horas nele. Ninguém usa mais assim, né? É só assim, né? Agora, né? Só assim, ó. Só assim. Tirando foto, né? Bom, no celular, quando ele está funcionando, ou quando eu ligo ele na tomada e ele começa a carregar e você fica usando, aí você diz assim, professor, meu celular esquenta pra caramba. Então eu posso dizer que meu celular é um resistor? Não. Não, por que não? Porque o celular, ele não está convertendo a energia elétrica que ele está recebendo tão somente em energia térmica. Não é a única modalidade de energia que está saindo como resultado dessa transformação. No celular você tem energia sonora, você tem energia luminosa, então não é apenas a energia térmica. Logo, o celular, a gente vai ver mais lá na frente, que ele é chamado de receptor, tá? Então, o nome correto para um celular é que é um receptor, que é o dispositivo que converte energia elétrica em energia térmica e necessariamente outra modalidade, tá? Então, o celular vai ser chamado de receptor. Mas o celular, o fato dele converter energia elétrica em energia térmica significa dizer que ele tem alguma resistência? Exatamente, o celular possui resistência, tá? Se você nunca viu na sua vida um resistor. Quando você abrir algum dispositivo eletroeletrônico, você vê um bichinho desse aí que está aparecendo nessa foto, ó. Esse camaradinho aqui, gente, ó. Esse bonitinho aqui, ó. Isso aqui. Isso é um resistor, tá? Existe um código de cores, pessoal, que eu não me lembro agora, eu vi isso na época da faculdade, mas essas cores aqui dá para saber qual é o valor dessa resistência. Se você me perguntar agora qual é o valor, eu não vou saber. Mas existe, por exemplo, o dourado vale 10 kΩ, o vermelho vale 1 kΩ, o verde vale 10 ohm, e o marronzinho vale um ohm. É tipo assim, eu não vou me recordar agora precisamente o que é que cada cor dessa significa, mas esse código de cores ele é utilizado para você determinar a resistência desses resistores, tá bom? Então, isso é um resistor. Esses aparelhos todos aí funcionam segundo o conceito de resistor, né? A gente já viu isso em uma aula anterior. Então, a gente tem aqui, por exemplo, ó, isso aqui é uma resistência de chuveiro. A gente tem aqui um aquecedor. A gente tem aqui um secador de cabelo. Temos aqui uma sanduicheira térmica. Temos aqui a famosa chapinha, né? A prancha de cabelo. Um ferro de passar roupa, ó. Ó. Isso aqui é uma air fryer. E aqui eu tenho uma churrasqueira elétrica. Todos esses dispositivos são dispositivos que funcionam segundo o conceito de um resistor. Tá bom, gente? O ritmo tá tranquilo? Tá de boa? Por enquanto tá dando para entender a mensagem dessa aula. Zé Rodolfo, meu querido, tudo na paz? Grande Ian. Beleza, Ian? Como é que tá aí? Tudo certinho?
Vamos nessa então, ó. Vamos nessa. Simbologia. Olha lá, ó. Como é que a gente representa os símbolos? Então a gente vai ter essa ondulaçãozinha meio deitada, tá, gente? Inclusive, ó, tome cuidado. Se você visualizar no circuito assim, ó, redondinho, visualizou no circuito assim redondinho, isso não é um resistor. Isso aqui é uma coisa chamada de indutor, tá? Isso é um indutor. Indutor, tá? Não é um resistor. Tem que ter essa configuração cerrada, assim, dentada mesmo, para ser considerado um resistor, tá bom, gente? Bom, pode ser assim, ou pode ser como está representado aqui embaixo, as duas formas de você representar um resistor, tá? No Sistema Internacional de Medidas, a unidade de resistência elétrica é o ohm, 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 ou o símbolozinho da ferradura, que é a letra grega ômega, né? Ômega maiúsculo, tá? Que é o ômega maiúsculo. Eu tô desenho ômega muito feio, que é mais ou menos isso aí, vocês estão entendendo? Essa letra grega representa o símbolo da unidade de medida de resistência elétrica, tá? Bom, o que significa associar resistores, tá? Então, quando a gente associa um resistor, o que é que a gente está fazendo? A gente está combinando resistores com o objetivo de obter uma resistência equivalente específica. Então, imagine aqui, ó, esses dispositivos são fabricados, tá? Eles são fabricados. Aí vamos supor que Tony está fazendo um circuito elétrico lá na casa dele, que ele precisa de uma resistência de 127 volts. Ou de. 127 volts. Bom, Tony vai chegar lá na casa de eletrônico e comprar um resistor de 127 volts? Não vai. Desista, viu, Tony? Se você pensa em comprar um resistor de 127 volts, esqueça, você não vai encontrar esse tipo de resistor. Ah, Thalisson, então o que é que Tony deve fazer? Tony deve comprar dois ou mais resistores, combinar esses resistores para obter a resistência de 127. Ele deve combinar os valores que estão lá disponíveis. E para fazer essa combinação, Tony vai precisar fazer uma associação de resistores. Então, associar resistores é justamente você combinar resistores com o objetivo de obter uma resistência equivalente. E a gente pode fazer isso de três formas. A gente pode fazer essa associação em série, com resistores em série. A gente pode fazer essa associação com os resistores em paralelo. Ou a gente pode fazer essa associação mista, que é quando eu tenho série e paralelo ao mesmo tempo, tá? Obviamente, pessoal, que o negócio fica mais complicado nesse estudo aqui quando a gente tem a chamada associação mista. Porque na associação mista você tem resistores em série e em paralelo ao mesmo tempo. E a grande dificuldade que vocês possuem nesse assunto aqui é justamente identificar quando é que a associação é em série, quando é que ela é em paralelo. Mas hoje, Thalisson, esse cara que vos fala, vai ensinar você a fazer isso aqui, tá bom? Alguém já estudou esse assunto? Me digam aí, vamos interagir, meu povo. Vamos interagir, abre o microfone. Eu quero ouvir uma voz aí. Quem é que tem uma voz bonita aí? Canta uma música para mim, interage, fala alguma coisa, manda no chat. Eu quero ouvir vocês. Quem são vocês na fila do pão? Vocês são pessoas que estudaram associação de resistores e acharam tranquilo? Vocês são pessoas que nunca estudaram associação de resistores? Ou vocês são pessoas que estudaram e acharam muito difícil? Quem são vocês? Diga. Quer abrir o microfone e fale? Não ouvi, não. Não, eu acabei colocando aqui no celular. Achei tranquilo. Você achou tranquilo, Tony? Essa parte sim. Mas vou te dizer uma coisa, viu, Tony? As questões mais difíceis de eletricidade são essas questões de associação de resistores. Não é nem, não é nem, tá? Não é nem. Sim, sim, sim. Se você dominar isso aí, você domina a eletricidade, você está muito bem para a prova do Enem, brocando, detonando. Beleza? Mais alguém? Ian, Eu já estudei isso aí também. e aí? Você Já. achou o quê, Ian? Não.
A parte teórica eu lembro assim, de diferenciar um do outro, mas na aplicação, que tentam fazer algo mais complicado, aí dificulta um pouco. Dificulta, dificulta. E eu vou dizer aqui para vocês, Ian, e para todos que estão aqui presentes. Ó, até o professor de física, na faculdade, pra vocês terem noção, a matéria que eu tive mais dificuldade na faculdade foi a parte de circuitos elétricos. Obviamente que as associações que a gente trabalhava lá eram associações mais complexas do que as que vocês vão estar trabalhando aqui, mas é abstrato, é muito abstrato isso. São muitos detalhes. Como é que foi que eu fiquei bom nisso aí? Na faculdade eu tive dificuldade, porque assim, as pessoas às vezes têm medo de dizer que tem dificuldade numa coisa. Eu tive dificuldade, mas eu fiquei bom nisso. E o que é que foi que me fez ficar bom nisso? O esforço, a repetição. Eu fazia muita questão disso. Tem uma hora, meu amigo, que você vence no cansaço, tá? Vamos lá. Então, associação em série. Como é que a gente vai dizer que um resistor ele está associado em série? Tá? Dois resistores vão estar associados em série. Bom, se não houver entre esses dois resistores nenhuma ramificação, dois ou mais resistores, nenhuma ramificação, ou seja, nenhum nó, ou seja, nenhum ponto de divisão de corrente, a gente vai dizer que esses resistores eles estão associados em série. Isso significa dizer que esses resistores são atravessados pela mesma corrente. A corrente que está passando em R1 é a mesma corrente que está passando em R2. E é a mesma corrente que vai passar por todos os resistores que estiverem associados em série. Obviamente que cada um vai ter a sua DDP, já que cada um tem a sua resistência. Então, a DDP desse resistor, por exemplo, aqui desse resistor 1, o 1 vai ser igual a I vezes R1. O 2 vai ser igual a I vezes R2. E por aí vai. De modo que a gente vai ter que a DDP total ela vai ser a soma das DDPs parciais. Por aí vai, depende de quantos resistores estiverem em série. E aí, a resistência equivalente. Resistência equivalente do quê? Da associação, da combinação desses resistores, é dada pela soma algébrica da resistência de cada um deles. Então, R1 mais R2 mais R3 mais R4 mais Rn, sendo N o número de resistores que estão associados em série. Então, imagine que aqui o R1 valha 10 ohms, o R2 valha 20 ohms. Quanto é que é o REC aqui? Quanto é que vai ser esse REC? Essa resistência equivalente dessa associação, ou seja, o valor de resistência que equivale a essa associação. Esse REC vai ser a soma de R1 com R2, porque aqui eu só tenho dois. Então, vai ser 10 mais 20. O REC dessa associação aqui que eu coloquei vai ser 30 ohms. Tá? É isso, gente. É isso. Tá? Beleza? Bom, vamos lá. Conceito de nó. O que é um nó? Tá? Sem entender o que é um nó, a gente vai precisar estabelecer aqui exemplos e contra-exemplos para que isso fique claro. Um nó é uma ramificação de um circuito de modo que você vai conseguir dividir corrente através dessa ramificação. Então, para que isso aconteça, você precisa ter um ponto de encontro de pelo menos três ramos do circuito. Se três ramos, três caminhos do circuito se encontrarem num ponto, você pode dizer que esse ponto de encontro é um nó. Vou apresentar para vocês aqui exemplos e contra-exemplos. Isso aí é um exemplo de um nó. Veja aqui, ó.
que eu tenho esse caminho número 1, esse caminho número 2 e esse caminho número 3. Eu tenho um encontro, esses três caminhos, eles se encontram nesse ponto. Isso é um nó, tá? Isso é um nó, ok? Esse ponto de encontro vai ser um nó. Outro exemplo aí, ó. Outro exemplo. Esse ponto de encontro também vai ser um outro nó. Agora, por exemplo, ó, como contra-exemplo, isso aqui, essa junção aqui, não é um nó. Por que, Thalisson? Porque eu só tenho encontro de dois caminhos. Nesse ponto aqui, somente dois caminhos se encontram. E eu preciso ter no mínimo três caminhos se encontrando para configurar isso como nó. Então, isso não é um nó, tá? Isso aqui também, por exemplo, ó, não é um nó. Esses fios não estão se tocando, né? Você vê que essa curvinha aqui representa que não há toque do fio de cima com o fio de baixo. Então, isso também não é um nó, tá bom? Ok? Tranquilo? Gente, sempre respondam, tá? Que é para eu saber se tá tudo tranquilo mesmo, se eu tô... Beleza. Pronto, valeu. Ian, você que é de boa também, não tem vergonha de abrir o microfone, pode largar o doce aí sempre que você tiver alguma dúvida, puder me responder, tá? Bom, beleza, pessoal. Ok. Vamos lá. Imagine aqui, ó. Vou pegar e sair daqui desse pontinho A e vou até o ponto B e a gente vai identificar onde é que estão os nós aí, tá bom? Olha lá, ó. Percebe? Olha lá, ó. Tive alguma ramificação até agora no circuito? Cheguei nesse, saí do ponto A, ó. Peguei esse primeiro resistor de 5 ohms. Tive alguma ramificação? Não, ó. Não, Ó. Tive alguma outra ramificação até o resistor de 7 ohms? não, Também não, né? Ou seja, a mesma corrente que está passando pelo resistor de 5 ohms está passando pelo resistor de 7 ohms. É a mesma corrente. Ó, tô seguindo o meu caminho aqui, ó. Ó. Cheguei em outro resistor aqui de 1 ohm. Tive alguma ramificação até agora? não. Mesma corrente. Segui o meu caminho, ó. Resistor de 10 ohms. Nenhuma ramificação. Nenhum ponto triplo de encontro. Nenhum trisal de fios, né? Você precisa ter um trisal. Um encontro de três. Como é que eu representaria isso aqui? Dá para representar? Acho que a animação tá melhor. Vamos lá, ó. No de 10 ali, a mesma corrente. Tá? Tô seguindo aqui o caminho, ó. Ó. No de 15 aqui, mesma corrente. Tô seguindo o caminho todo, ó. A bolinha segue a bolinha, segue a bolinha. Ó. Zero ramificação. Mesma corrente. Zero ramificação. Eu posso dizer que todos esses resistores, eles estão em série. Por quê? Porque eles são percorridos pela mesma corrente. São percorridos pela mesma corrente. Ou seja, não há entre eles nenhum nó. Então, nessa associação aí, entre A e B, eu tenho uma associação que está em série. Ok? Vamos lá. Eu vou fazer uma brincadeira aqui. Qual é a brincadeira? Bom, o circuito está aberto, né? O circuito está aberto. Se eu fechar esse circuito aí, gente, vai ter corrente? Se eu fechar esse circuito? Vai ter corrente? Eu tenho que fechar esse circuito e colocar uma bateria, né? Tenho que colocar uma bateria, uma fonte de tensão para poder ter corrente. Então, se eu fechar o circuito com a bateria, sim, vai ter corrente passando, a gente vai ter eletricidade fluindo. Então, a brincadeirinha aqui é a seguinte, ó. Reposicionei nossos resistorzinhos aqui. Eu quero saber se você consegue me responder corretamente. Em menos de 30 segundos, tá?
sendo o AB a DDP entre os pontos A e B. Olha lá, ó. Qual deles estaria com a menor DDP nos seus terminais? Qual desses resistores aí? Ele teria a menor DDP? Essa é a primeira pergunta. Tem outra pergunta também. Qual deles dissiparia a maior potência? Hein, gente? A maior potência é de 21. Maior potência de 20 ohms, correto. E qual é o que tem a menor DDP? Que estaria com a menor DDP? Qual é o que consome menos DDP aí? De todos esses são quantos resistores? 7 resistores. Qual é o que consome a menor DDP? O 1. O 1 de 1 ohm. Vai ser o que vai consumir a menor DDP. Então, eu posso generalizar isso. Eu posso dizer que numa associação em série, o resistor que tem menor resistência, ele vai dissipar menos potência e ele vai consumir menor DDP. Em contrapartida, o resistor que tem maior resistência, ele vai dissipar maior potência e vai consumir também maior DDP, já que a corrente ela é uma constante. Uma vez sendo constante, sendo a mesma corrente em todos os resistores, a gente vai fazer uma análise das diferentes resistências desses resistores. Veja, ó a habilidade de comparar circuitos e medidas elétricas. Ó essa habilidade sendo invocada aqui, que é algo que o Enem gosta bastante. Então, peguem a visão em relação a isso aí, tá? Peguem a visão, por favor. Vamos lá, ó. Pessoal, o que é isso aí? Vocês sabem como é que chama? Como é que você chama isso aí na sua casa? Tomada. Uma tomada, né? Isso é uma tomada, tá? Isso é uma tomada. Existe uma nomenclatura, pessoal, técnica, tá? Existe uma nomenclatura técnica. Meio. Como é que eu posso dizer assim? É meio ultrapassada, mas é a nomenclatura que se usa. Geralmente chamam esse tipo de tomada aí de tomada fêmea. E aquela tomada que vem com os pininhos que encaixa aí seria a tomada macho, tá? Isso é uma nomenclatura que é usada na eletricidade, tá, gente? E, enfim, deve ter alguma conotação. Quem criou isso aí deve ter pensado numa perspectiva mesmo de gênero mesmo e até de sexo, mas é o que é usado até hoje, tá? É assim que se chama esse tipo de tomada. Não estou inventando isso aqui, não. Bom, como é que vai funcionar essa tomada? Ó, você vai ter, por dentro aí desse circuito, 2 fios. Cada fio vai estar a um potencial, tá? Cada fio vai estar a um potencial. Geralmente aí, a gente chama um fio desse na rede, um é fase, o outro é neutro, tá? Geralmente a gente usa esse tipo de nomenclatura, fase e neutro, tá bom? Bom, quando você liga o fase no neutro, como são 2 aí, né? Se tivesse aquele pinozinho do meio, tá, lição? Esse pinozinho do meio, que hoje em dia as tomadas mais modernas vem assim, né, gente? Com esses 3 pininhos, né? Não é? O pino do meio é o fio terra, tá? É o aterramento. É para onde você direciona todo o excesso de energia que pode prejudicar o seu circuito, a sua instalação residencial. Então, o fio terra ele vai ter essa função protetiva, tá? Bom, tem gente que já em aulas assim minhas, a pessoa fala assim, Thalisson, eu tomo choque de vez em quando no meu chuveiro elétrico. Muita gente revela isso durante minhas aulas de eletricidade. Eu tomo choque, Thalisson. Isso é normal? Não, gente, não é normal. Qual é o problema então, Thalisson? O problema é que está tendo alguma fuga aí de corrente, e essa fuga de corrente provavelmente
ela está acontecendo porque o seu chuveiro não está aterrado. Então, você precisa aterrar o seu chuveiro. Você precisa ligar o seu chuveiro ao fio terra da casa. Você vai observar que se você aterrar o seu chuveiro, a partir do momento que você fizer isso, esqueça tomar choque durante o banho. Isso não vai mais acontecer, tá? Vamos lá, então. Ó, se eu ligar, se eu ligar um fiozinho aí no outro, ó, se eu ligar um fiozinho no outro, o A para o B, eu estabeleço a diferença de potencial. Agora imaginemos o seguinte, ó, que eu vou colocar aqui 3 lâmpadazinhas e vou ligar elas em série, tá? Ó, liguei essas 3 lâmpadazinhas em série. Bom, eu posso representar esquematicamente isso no meu circuito dessa forma. Veja, ó, eu apliquei uma DDP entre A e B. Veja que, Thalisson, mas aqui, esse ponto aqui, não seria um nó daqui da bateria para o ponto B, não seria um nó? Isso aqui, né? Eu tenho 3 caminhos aqui se encontrando. Isso é um nó? É. Então não está em série esses resistores. O que você tem que olhar é entre eles, ó. Entre eles, entre R1, R2 e R3, tem algum nó? Não. Esse nó aqui aparece antes de R1 e esse nó aqui do ponto B aparece depois de R3. Então, fique tranquilo. Mas vamos lá. Ó, liguei aqui o meu fio. Ó, a corrente que vai estar passando por uma lâmpada vai ser a mesma corrente que vai estar passando pela outra. Ou seja, a corrente vai estar passando por um resistor que está presente nessa lâmpada, tá, gente? Essa lâmpada incandescente, ela tem uma resistência, tá? Esse filamentozinho de tungstênio vai ter resistência, só que aí ele vai brilhar e vai emitir calor também, porque essa lâmpada incandescente, ela converte 98% da energia elétrica em energia térmica e apenas 2% em energia luminosa, tá? Por isso que a gente inventou as lâmpadas fluorescentes, depois as lâmpadas de LED, que são lâmpadas muito mais eficientes no quesito iluminação. Se vocês forem para algum país muito frio, quem já foi para algum país muito frio aqui? País assim, bem frio. Tipo, Alemanha, Estados Unidos, a depender da região também pode ser muito frio, né? Esse tipo de lâmpada ainda é muito comum nesses países, a lâmpada incandescente. Por quê? Porque a função dessa lâmpada não vai ser apenas iluminar, vai ser iluminar e aquecer, promover conforto térmico. Então, é por isso que esse tipo de lâmpada ainda é utilizado, tá? Bom, cada resistorzinho desse, cada lâmpadazinha dessa vai consumir a sua própria DDP, né? Então, a gente vai ter o seguinte, na associação em série, a gente vai ter uma divisão das tensões, né? A gente vai dizer que é uma associação divisora de tensões. Então, a corrente tem a mesma intensidade em todos os resistores. A gente vai poder dizer que a DDP total, que é a DDP fornecida para o circuito, vai ser a soma das DDPs parciais. Quando você tem uma associaçãozinha dessa aqui simples em série. Tá bom? Ok, gente? Beleza. Bom, segue o baile. Se eu pegar e resolver essa associação, que é a associação R1, R2, R3? É a mesma coisa de eu colocar no lugar de R1, R2 e R3. É equivalente, né? Esse símbolo aqui com esses 3 traços aqui significa equivalência. Então, esse circuito do seu lado esquerdo da tela é equivalente ao circuito do lado direito, onde eu substituí R1, R2, R3 por uma resistência, por um resistor REC, cuja resistência equivale a R1, R2 e R3 associados em série. Então, se R1, R2 e R3, vamos lá, R1 vale 10, os três valem 10 ohms. R1, R2 e R3 são iguais a 10 ohms.
Qual seria o REC que eu colocaria ali no lugar para substituir R1, R2 e R3 juntos associados em série? Qual seria o valor de REC equivalente a R1, R2 e R3 em série? Considerando que R1, R2 e R3 valem 10 ohms. Qual seria o valor desse REC? 30. 30, né? A soma dos três. A soma dos três. Tá? Bom, a gente vai ter o seguinte, ó. A gente vai poder dizer o seguinte. Como o nosso REC, né, vai ser... Como a DDP, a DDP total é a soma das DDPs parciais, né? A gente vai ter que... a DDP total vai ser o REC vezes I. Isso é U, né? REC vezes I, isso é U. O 1 vai ser R1 vezes I, mesma corrente. O 2 vai ser R2 vezes o mesmo I. O 3 vai ser R3 vezes o mesmo I, tá? Com isso, a gente conclui, né, o que eu já tinha mostrado para vocês, que a resistência equivalente vai ser a soma das resistências parciais. Caso particular, se você tiver N resistores de mesma resistência, a resistência equivalente vai ser N vezes o valor de um dos resistores, tá? Então, essa é a resistência equivalente se você tiver N resistores iguais. Bom, podia passar, gente? Podia? Por mim, sim, tá tranquilo. Tá dando para compreender direitinho? Uhum. Só um minutinho. Vamos lá. Imagine aqui que eu tenho esses três resistores que estão associados em série, correto? Eu sei que esse primeiro resistor, ele consome 6 volts de DDP, gente. Quanto é a DDP do segundo resistor? Tem como eu saber? Como é que vocês fariam isso aí? Coloquem a resposta aí para mim. Quanto é que seria a DDP do segundo resistor? E aí? Eu quero saber essa DDP do resistor de 6 ohms. Quanto é a DDP dele? Vamos lembrar, né, que como estão em série, todos são atravessados pelo quê? Pela mesma corrente. Perfeito, Ian. O que eu vou fazer aqui, ó, tá em série. Está em série, ó, o I é o mesmo para todos. Então, quem vai ser o I aqui? Vamos lá, ó, se eu quero I, eu faço U sobre R, né? Se eu quero I, eu faço U sobre R. Então, vamos lá, ó, o U, que é 6, dividido por R. Isso vai ser a mesma coisa para todos, né? Então, a gente vai poder fazer o seguinte, ó. A gente vai poder observar que, como a corrente é constante, a DDP e a resistência vão ser diretamente proporcionais. Vão crescer na mesma proporção. Veja que o resistor dobrou. Se eu dobrei o resistor, eu dobro a DDP, né? Então, se o resistor triplicou, né? Perdão, triplicou de 2 para 6, eu tripliquei. Se eu tripliquei de 2 para 6, eu vou ter uma DDP que vai ser o triplo. Ou seja, a DDP do resistor de 6 ohms vai ser quanto? 18 volts. Agora veja que do primeiro resistor para o de 10,
do resistor de 2 ohms para o de 10. Eu multipliquei por quanto? Eu multipliquei isso por 5, ó. Eu quintupliquei. Já que eu multipliquei por 5 a resistência, eu vou, em relação ao primeiro, multiplicar a DDP também por 5. 6 vezes 5. Então, isso vai dar 30 volts. Tá? Essas análises aqui são análises que eu posso fazer para uma associação em série. Estamos falando, por enquanto, somente de associação em série. Tá? A corrente que passa por um vai ser a mesma corrente que vai passar por todos os outros. Ó. Observe aqui, ó, 6 dividido por 2 dá 3. 18 dividido por 6 dá 3. 30 dividido por 10 dá 3 também. O que é esse 3? É a corrente. Tá? É a corrente que é 3 amperes. Pô, mas se eu fizer o REC, a resistência equivalente vai ser quanto? Quanto que vai ser essa resistência equivalente? Observem. 2 mais 6, 8. 8 mais 10, 18. Essa é a resistência equivalente. E a DDP total? 54. Então, se eu fizer 54 dividido por 3, isso vai dar 18. Ó. Que é a resistência equivalente. Essa não pode falhar, gente. Tem que bater tudo certinho, bonitinho, do jeito que está aparecendo aí. Não pode falhar. Tá? De boa? Alguma dúvida? Por enquanto está de boa? Vamos lá, ó. E a potência? Quem seria essa potência aí? Do primeiro resistor, eu teria ali, né? R vezes I ao quadrado. O R é 2. O I é 3. 3 ao quadrado. 9. 9 vezes 2, 18. Então, essa potência seria 18 watts. Do segundo resistor, o R agora é 6. Né? A gente vai ter que o R agora é 6. A gente vai poder dizer que a gente vai poder analisar aqui a proporção da potência com a resistência, tá? Observem aqui, ó. Se eu isolar aqui a corrente ao quadrado vai ser igual à potência sobre a resistência, tá? Como essa corrente é constante, a corrente ao quadrado também vai ser constante. Então, a gente vai poder colocar a potência também, nesse caso da associação em série, como diretamente proporcional à resistência. Então, observe o que é que vai acontecer, ó. Se eu tripliquei a resistência, o que é que vai acontecer com a corrente, com a potência? Vai triplicar também. Se eu multipliquei a resistência por 5, a potência vai também ser multiplicada por 5. Veja, 18 vezes 3, 54. 18 vezes 5, 90. Essa é a análise que a gente faz da potência. E no total, como é que ficaria aí no total? Essa potência total. Veja que eu multipliquei ali minha DDP por 9, né? A resistência equivalente por 9, né? Eu tenho lá em relação a 2, né? Em relação a 2 ohms, 18 é 9 vezes, né? 9 vezes, eu vou multiplicar, então, a minha potência de 18 por 9. Isso vai dar 162 watts. Tá? Essa análise de proporção é importante, é interessante, mas isso aqui que eu estou analisando só está valendo para que tipo de associação, minha turma? Associação em série. Não saímos ainda da associação em série, tá? Não é um conteúdo suave, tá? É um conteúdo mais denso, é um conteúdo um pouco mais complexo. Por isso que eu estou indo com toda a calma, com toda a paciência que esse assunto requer, merece,
e que com certeza você vai abrir no Enem, a prova do Enem, e vai ter lá, ó, questão envolvendo isso aí. E você vai acertar. E você vai lembrar de mim, igual a música do Roberto Carlos. Quando você abrir a porta do Enem e tiver a associação de resistores, e nessa hora você vai lembrar de mim. Tcharam, tchan, 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 tcharam, tchan, tchan. É por isso que eu virei professor, tá vendo? Se eu virasse cantor. Já pensou se eu virasse cantor? Ê, misericórdia, Jesus. Bem que tem uns caras assim que me inspira a me tornar cantor. Vamos lá. Vamos seguir o baile aqui, tá? Você conseguiu responder? Vocês conseguiram responder a pergunta que eu fiz? Ó, o resistor de 1 ohm, que a gente já tinha discutido, e o que dissiparia a maior potência, o de 20, né? Ian acertou, viu? A Mandinha também, muito bem, muito bem, muito bem. Congratulations. Ok, série já foi. Isso aqui para reforçar, se os resistores tiverem resistências iguais, a resistência equivalente vai ser N vezes a associação de um deles. Agora, importante eu trazer a vantagem, a principal vantagem, a principal desvantagem de associar em série, tá, gente? Quando a gente quer aumentar a resistência equivalente do circuito, quando a gente quiser que tenha maior resistência do circuito, o ideal é você associar em série, tá? Então, o objetivo é aumentar a resistência equivalente, associa em série. Em contrapartida, se um dos resistores queimar, a associação em série ela vai provocar uma abertura no circuito todo. E essa descontinuidade, que o resistor queimou é partiu, viu, gente? A gente chama de resistor queimar quando o resistor parte. Se um desses resistores que estão em série parte, danifica, você vai ter muita dificuldade de detectar qual é o resistor que queimou, a depender da quantidade de resistores que você tem associado. Você teria que testar resistor por resistor para saber. Eu vou dar um exemplo massa aqui. Se for lâmpada, sabe aquelas lâmpadas de pisca-pisca? Se aquelas lâmpadas fossem todas associadas em série, todas em série, quando queimasse uma lâmpada, iria apagar todas. Por que iria apagar todas? Porque não teria, você teria uma descontinuidade no circuito inteiro e não teria como você saber qual das lâmpadas que foi apagada. Você não teria essa capacidade de distinguir qual das lâmpadas foi apagada. É por isso que aquelas lâmpadas de pisca-pisca do Natal, elas não são associadas todas em série. Mas, Thalisson, tem associação em série ali, não tem? Tem. Mas aquela associação ali, ela vai ser uma associação predominantemente mista. Vai ter série e paralelo, tá? Então, a gente vai considerar mista. Galera, agora a associação em paralelo. Associação em paralelo. Na associação em paralelo, vai existir entre os resistores um ou mais nós. Toda vez que dissermos que resistores estão associados em paralelo, a gente vai ver que entre esses resistores existem um ou mais nós. Vejamos aqui, ó, que entre esse resistor R2 e esse resistor R1, eu tenho esse nó e esse nó. E aí, o que é que vai acontecer, gente? A gente vai ter um divisor de corrente. Como a gente vai ter um divisor de corrente, a corrente que vai passar por um não é a mesma corrente que vai passar pelo outro. Pode ter até o mesmo valor. Pode ter até o mesmo valor. E assim, ó, eu vou usar uma analogia aqui para vocês entenderem o que é ter o mesmo valor, mas não ser o mesmo. Imagine o seguinte, ó, que eu pegue e dê para Ian e Tony transportarem, cada um vai transportar R$ 200, tá? Bom, Ian vai pelo caminho de R2, transportando R$ 200.
Tony vai pelo caminho de R1 transportando R$ 200. É o mesmo dinheiro? Eles estão transportando o mesmo dinheiro? São as mesmas notas? As mesmas cédulas? Não. Mas tem o mesmo valor? Tem o mesmo valor. Mas não é a mesma, não são as mesmas cédulas. São cédulas que estão indo por caminhos diferentes. Cédulas com valores iguais que estão indo por caminhos diferentes. Trazendo para a física, seria a mesma quantidade de carga, só que são elétrons diferentes. Elétrons seguindo um caminho, um grupo de elétrons segue um caminho, outro grupo segue o outro. Seria basicamente isso aí, tá? Como é que ficaria essa resistência equivalente? Aí a gente faz a soma dos inversos. 1 sobre a resistência equivalente vai ser igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre Rn, onde N é o número de resistores que estão associados em paralelo, tá? Pessoal, enquanto que na associação em série os resistores são submetidos à mesma corrente, na associação em paralelo eles serão submetidos a uma mesma diferença de potencial. Então aqui agora a DDP é que é a mesma, tá bom? Tem mesma DDP nesses resistores. Bom, vamos lá, ó. Então, isso aqui a gente já viu. Entre A e B eu tenho uma DDP, né? Uma diferença de potencial. Imagine aí que eu coloco o T. O T. Tem um nome específico aí para o T. Esqueci o nome agora, mas tem um nome. A gente usa popularmente T, mas é associação de não sei o quê. Tem é o nome de um cara, que foi quem inventou o T. Hoje a gente popularmente chama somente de T. Tá? Você colocou um T aí, ó. Quando você coloca um T, você está criando caminhos em paralelo. E como você está criando em caminhos em paralelo, você vai estar garantindo aqui o seguinte, ó, que a DDP que está saindo por cada terminalzinho desse do T é a mesma, tá? Ou seja, se sua tomada ali está lhe dando 110 volts, em cada terminalzinho desse do T vai estar saindo 110 volts de tensão, tá? Olha lá, ó, eu tenho uma ramificação, né? Eu vou desenhar essa ramificação ali no circuito, tá? Bom, vou colocar as outras lâmpadas ali, ó. Colocar uma outra lâmpada, tá? Então aí eu tenho as três lâmpadas estão em paralelo, estão sendo submetidas a uma mesma DDP. Por quê? Porque entre esses resistores existe um nó, um ou mais nós, tá? Então, resistores ligados aos mesmos nós, eles estão em paralelo, tá? Então veja que R1, R2 e R3 eles estão ligados aos mesmos nós, tá? Estão ligados aos mesmos nós. E todos os três estão submetidos à mesma DDP. Bom, a DDP é a mesma para todos. Então, todos vão ter a mesma DDP. Só que olha o que é que vai acontecer com a corrente agora. Olha o que é que vai acontecer. Quando a corrente chegar nesse nó aqui, ela vai se dividir, ó. Olha lá, ó. Ela vai se dividir pelos três caminhos. Então, eu tenho uma ramificação. Eu tenho um divisor de correntes. Então, se elas estão se dividindo em A, elas vão se encontrar em B. Se elas estivessem se dividindo em B, elas iriam se encontrar em A, tá? Bom, então eu tenho uma divisão, essa associação ela é divisora, repartidora de corrente, né? Enquanto que na associação em série eu divido, eu reparto DDP, na associação em paralelo eu divido, eu reparto corrente, tá? Essa corrente total que está em verdinho vai ser a soma das correntes parciais. Então, I vai ser igual a I1 mais I2 mais I3. U é a mesma para todos. Então, a gente vai poder dizer aqui o seguinte, ó.
que quando eu associo em paralelo, isso vai ser a mesma coisa de eu pegar e substituir R1, R2 e R3 por uma associação equivalente, submetidos a uma mesma tensão e a uma corrente que é a corrente total, né? Que é a soma das correntes parciais. Bom, aqui agora o que a gente está mantendo constante é a nossa DDP, né? Se eu quiser calcular a corrente, como é que eu faço? Se eu quiser saber quem é I, eu vou fazer U sobre o REC, né? O nosso I vai ser U sobre REC. Se eu quiser saber quem é I1, vai ser U sobre R1. Então, I1 vai ser 1 sobre R1, U sobre R1. Se eu quiser saber quem é o I2, vai ser U sobre R2. Se eu quiser saber quem é o I3, vai ser U sobre R3. O U é fator comum em todos, ó, corto o U, por isso que fica a soma inversa. A resistência equivalente vai ser 1 sobre a resistência equivalente, vai ser 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 mais 1 sobre Rn, onde N é o número de resistores associados. Caso particular para N resistores iguais em paralelo, a resistência equivalente ela vai ser R dividido por N. Então, quando a gente fizer isso aqui, ó, o REC vai ser igual, ó, a R sobre N. Ou seja, eu vou pegar a resistência de um deles e dividir por N, que é o número de resistores que estão em paralelo. Ok? Tranquilo, meu povo, até agora? Segue o baile. Vamos lá. A gente vai ter uma regra prática que só é válida para 2 resistores, tá? Uma regra que vai facilitar, que é a regra da soma e produto. Quando você tem 2 resistores apenas, você pode usar essa regra prática, tá? Então, ó, ali, ó, eu fiz o MMC de R1 com R2, vai ser R1 vezes R2. R1 vezes R2 dividido por R1 dá R2, mais R1 vezes R2 dividido por R2 dá R1. Então, a regra fica da seguinte forma. Se eu quiser inverter isso aí, não é só inverter os membros, eu quero o REC. O REC vai ser dado pela razão entre o produto dos resistores e a soma. O produto pela soma. Tá? Bom, eu posso fazer isso de 2 em 2, tá, gente? Por exemplo, aí, ó. Eu posso pegar esse resistor de 5 e esse resistor de 20 e fazer uma associação deles aí em paralelo. Isso vai ficar 5 vezes 20. Produto, né? 5 vezes 20 vai dar 100, dividido pela soma. 5 mais 20, 25. 100 dividido por 25 dá 4. Ó. Produto pela soma. Deu 4, tá vendo? Vou substituir aqui por um de 4. Só que esse de 4 está em paralelo com o de 12. Aí eu posso fazer agora, sacou? Se eu não quiser fazer direto, poderia fazer direto a lição? Poderia. Poderia fazer 1 sobre REC é igual a 1 sobre 12, mais 1 sobre 5, mais 1 sobre 20? Poderia, mas tem gente que acha esse tipo de conta mais complexo. E gosta de fazer de 2 em 2 para não se atrapalhar. Pode fazer assim? Pode fazer de 2 em 2. Fique à vontade. Então, produto pela soma, ó. 4 vezes 12 sobre 4 mais 12. 4 vezes 12, isso dá 48, dividido por 4 mais 12, que dá 16. Resultado dá 3. Então, a resistência equivalente desse circuito aí vai ser 3 ohms. Se você tivesse feito 1 sobre REC, se tivesse feito 1 sobre REC igual a 1 sobre 20, mais 1 sobre 5, mais 1 sobre 12, daria? Daria. MMC de 25 e 12 é 60.
60 dividido por 20 dá 3. 3 vezes 1, 3. Mais 60 dividido por 5 dá 1. Mais 60 dividido por 5 dá 1, que ó, a mente já falando. 60 dividido por 5, isso dá 12. 12 mais 60 dividido por 12, isso dá 5. Olha como vai ficar aqui. 1 sobre REC. Um sobre o REC é igual a 20 sobre 60. Bota o zero aqui. Você acha que o REC é igual a 3. Mesma coisa. Você pode usar tanto a regra prática ou fazer direto pela regra geral. Tanto faz, dá no mesmo. Você vai obter o mesmo resultado. Não tenha medo de ser feliz. Ok? Vou apagar aqui essa tinta. Uma dica interessante, tá? Uma dica interessante. A resistência equivalente numa associação, ela é sempre menor do que a resistência do menor resistor associado, tá? Isso é matematicamente comprovado. Essa resistência equivalente sempre vai ser menor do que o menor resistor associado, ok? E aí? Vamos lá agora, ó. Agora a pergunta é diferente. Qual deles seria percorrido pela menor corrente elétrica? Ó, tem 3 resistores aí associados em paralelo, no mesmo circuito passado. Qual deles seria percorrido pela menor corrente? Primeira pergunta. Qual deles dissiparia a maior potência? A segunda pergunta, tá? Então, qual deles é percorrido pela menor corrente? Qual deles dissiparia a maior potência? Lembrando que agora eles estão associados em quê, gente? Em paralelo, não é mais em série. Então, a lógica que está em série aqui é diferente da lógica que está em paralelo, que estava em paralelo. A Não menor pode dizer corrente é o isso. de 20. Exatamente, ó, a menor corrente vai ser o de maior resistência. Então, o que vai receber menor corrente vai ser o que vai ter maior resistência, que seria o de 20. E o que vai dissipar a maior potência, eu vou responder depois. Essa explicação é um pouco mais delicada. Vamos lá. Olha lá, ó. Apliquei uma DDP aí nesses resistores que estão em paralelo. Paralelo é a mesma DDP para todas. Ó, mesmo U, paralelo, mesmo U, tá? Imagine que eu saiba a corrente aqui desse resistor do meio. Tem como eu saber qual é a DDP do resistor do meio, a corrente do resistor do meio, na realidade? Vamos lá, ó. A gente quer o U. O U vai ser Rzinho vezes o I, né? E isso vai ser constante. Quando duas grandezas são... Quando o produto entre duas grandezas físicas, isso dá uma constante, matematicamente a gente vai dizer que essas grandezas serão inversamente proporcionais. Mas lembrando, gente, pelo amor de Deus, eu só estou fazendo essa análise aqui para associações em paralelo, tá? Então vão ser inversamente proporcionais. R e I vão ser inversamente proporcionais, tá? Então veja aqui, ó, onde eu tenho o triplo da resistência, você vai poder fazer essa análise, tá? Nos circuitos em paralelo. Onde eu tenho o triplo da resistência, eu tenho 1/3 da corrente. Então, onde eu tenho 1/3 da resistência, eu vou ter o triplo da corrente. Logo, o resistor de 4, esse resistor de 4, ele vai ser atravessado por uma corrente que é 3 vezes maior do que a corrente do resistor de 12. Por quê? Porque
Porque 4 é 1/3 de 12. Logo, a corrente que passa por ele tem que ser o triplo da corrente que passa pelo de 12. A proporção é inversa, tá? É o mesmo fator, só que fazendo a operação contrária. Como assim o mesmo fator? O fator aí de proporcionalidade é o 3. Só que se num caso o 3 está dividindo, para outra grandeza o 3 vai estar multiplicando. Se para um o 3 vai estar multiplicando, para outra o 3 vai estar dividindo. Ou seja, se para um é 1/3, para o outro vai ser o triplo. Para outra grandeza vai ser o triplo. Já que a proporção é inversa, né? Vamos lá, ó. Então a gente vai ter o seguinte, ó, observe a proporção inversa. O que eu falei para você. Se o 4 é 12 dividido por 3, então a corrente vai ser o 1 vezes 3, né? Vai ser 3 amperes. A mesma análise a gente pode fazer para o outro resistor que está embaixo, tá? A corrente que vai passar por ele, já que ele tem uma resistência que é metade da resistência do resistor do meio, a corrente que vai passar por ele vai ser o dobro. Vai ser o dobro. Imagine que eu aplique uma DDP de 12 volts. É a mesma DDP 12 volts para todos, né? Mesmo 12 volts para todos. Então, qual vai dissipar maior corrente, maior potência? Qual vai ter maior corrente? A gente já viu que é o que tem menor resistência. Qual é o que vai dissipar maior potência? Tem como a gente saber? Obviamente. Veja aí que a corrente total, ó, ela era 6 amperes. Ela foi dividida em cada um desses ramos, ó. Que a corrente total vai ser 3 mais 1 mais 2, né? 6 amperes. Quantidade de carga que está chegando tem que ser a quantidade de carga que está saindo. Quantidade de carga que chega em A tem que ser a mesma quantidade de carga que sai em B. Isso é o princípio da conservação da carga, né? Não pode ser violado. Não tem carga nascendo aí, nem carga morrendo. Não tem ninguém parindo carga aí nesse intervalo. Então, a carga elétrica tem que ser conservada também. Bom, então, entre A e B, eu substituo os resistores de 4, 12 e 6 que estão em paralelo pelo REC. Quem seria esse REC aí? A corrente eu sei que é 6 amperes. Esse REC aí seria 2 ohms, né? Se você fizer o REC de 4, 12 e 6, você vai achar 2 ohms. E veja, ó, que 2 é menor do que 4, que é a menor resistência em paralelo. Tudo batendo com o que eu falei. E a potência? Ó, a potência do de cima, potência, U ao quadrado sobre R. Então, 12 ao quadrado dividido por 4, essa potência de cima vai ser 36. A regra de proporcionalidade aqui a gente pode utilizar? Pode. Se eu passar o R para lá multiplicando, ó, vocês vão ver que a potência vezes a resistência é igual ao quadrado. Só que como U é uma constante, potência e resistência vão ser inversamente proporcionais. Então, onde eu tenho o triplo da resistência, eu vou ter 1/3 da potência. Olha lá, ó. 1/3 da potência. Onde eu tenho metade da resistência, eu vou ter o dobro da potência, né? Vai ficar 24. Tá? E quanto é que vai ser essa potência total? Ó, a soma das potências parciais. Tá? Voltando para a nossa pergunta, qual deles seria percorrido pela menor corrente? A gente já identificou que é o maior resistor. Qual deles dissiparia a maior potência? Vai ser justamente o menor resistor. Vai dissipar a maior potência, tá? Reforçando aqui, se os resistores tiverem resistências iguais, a resistência equivalente vai ser R, o valor de uma resistência, dividido por N, que é o número de resistores que estão associados. Vantagens e desvantagens, vantagem e desvantagem de você associar em paralelo. Quando a gente quer diminuir a resistência equivalente do circuito, o ideal é a gente associar em paralelo, se o objetivo for esse.
Uma desvantagem é que, como a gente diminui a resistência equivalente do circuito, se a gente aplica a mesma DDP, a gente vai ter que a corrente total aumenta, e isso aumenta a potência total dissipada no circuito, e isso pode provocar, por exemplo, um aumento do gasto de energia, tá? Você pode gastar mais energia. Além do mais, esse circuito tende a aquecer mais, tá, gente? Por isso que quando você usa o T na tomada e vai ligando um monte de aparelho ali no T, né? Aquilo ali tende a sobrecarregar a sua rede e tende a tornar, a provocar algum tipo de acidente. Por quê? Porque você está promovendo uma associação em paralelo. Isso faz com que a quantidade de corrente aumente no circuito como um todo e diminua a resistência equivalente do circuito como um todo, e você vai aumentar a potência dissipada. Se vai aumentar a potência dissipada, vai aquecer mais. Então, a chance de dar uma merda, digamos assim, é grande, tá? Eu já cheguei em casa que a pessoa tem, no mesmo T, o micro-ondas, a geladeira e ainda deixa o celular lá carregando. A pessoa sai de casa lá e deixa, confia. Confia, doido, confia. Confia não. Por quê, professor? Porque a chance de você curto-circuitar isso aí é muito grande. É uma chance, assim, enorme, tá? Então, tome cuidado com isso. Beleza? Vamos lá, ó, desafio 1. Ao comprar lâmpadas pisca-pisca para decoração, o ideal é que elas estejam associadas em série ou em paralelo? Qual é o ideal, gente? Em série, né? Em série? Ah, não. Se queimar Se eu uma associo em série, ao queimar uma, eu não consigo descobrir qual é a que está queimada, né? Então, o ideal seria associar em paralelo. Só que associar em paralelo também poderia aquecer demais, viu, o circuito. Então, na realidade, o ideal mesmo, para você juntar segurança com praticidade, é você associar essas lâmpadas de maneira mista, tá? Nem série nem paralelo. Se associarmos lâmpadas em paralelo, o brilho delas aumentará ou diminuirá? O que é que vai acontecer se eu associar lâmpadas em paralelo? O que é que acontece com o brilho dessas lâmpadas? Vai aumentar ou diminuir? Nem aumenta nem diminui, o brilho permanece o mesmo. Se forem lâmpadas idênticas, obviamente. Você tem três lâmpadas idênticas aí, você associou elas em paralelo, elas vão manter o mesmo brilho, nem aumenta nem diminui. Tá? Bom, vamos lá. Como é que eu sei disso, Thalisson? Deixa eu mostrar para você. Gente, se elas são mesmo as lâmpadas idênticas, ó, elas têm mesma resistência. Se elas têm mesma resistência, o valor de I para cada uma delas vai ser o mesmo. Se o valor de I para cada uma delas vai ser o mesmo, significa dizer que o brilho delas vai permanecer inalterado, tá? Agora, se a gente associar lâmpadas em série, o brilho delas aumentará ou diminuirá? E aí? Ou dá no mesmo? E aí? Diminui? Aumenta? Dá no mesmo? Entre elas fica a mesma coisa, né? A mesma corrente. Entre elas, repita aí, por favor.
É, fica a mesma coisa que a mesma corrente? Fica a mesma coisa porque é a mesma corrente. Mas observe, ó. Observe aqui. É bom a gente fazer. Eu vou fazer o exemplo, inclusive, anterior, com cálculo, tá? Olha lá, ó. Vamos supor que eu tenha cada lâmpada dessa aqui com a resistência de 30 ohms, tá? E que eu tenho uma bateria aqui com DDP de 300 volts. Ah, eu coloquei um valor aqui fácil da gente fazer a conta, tá? Quem vai ser o REC dessa associação, gente? Vai ser 30 sobre 3, tá certo? Esse REC vai dar 10 ohms. Bom, quem vai ser a corrente dessa associação? Vai ser 300 dividido por 10. Vai dar 30 amperes. Ok? Vamos lá, ó. Cada, cada lâmpadazinha dessa aqui recebe 10 amperes de corrente, ó. 10 amperes, 10 amperes. Dos 30, né? Como a resistência eu considerei a mesma, 10 amperes. Agora, se eu ligo o circuito só com uma lâmpada, só com uma lâmpada dessa, ó, coloquei só uma lâmpada, coloquei aqui a bateria. Meu circuito está assim. Aqui tem 300 volts e aqui tem 30 ohms. Vejam, a corrente que vai passar por essa lâmpada aqui continua sendo os mesmos 10 amperes. Ou seja, o valor de corrente que essa lâmpada aqui está recebendo, se eu coloquei lâmpadas idênticas, esse valor de corrente que ela está recebendo não se altera. Ele não se altera. Ele permanece o mesmo valor de corrente que ela estava recebendo antes. Os mesmos 10 amperes. Tá? Associado em série ou associado em paralelo, esse brilho não muda. Eu estou falando de lâmpadas idênticas, tá? Agora, se eu associar em série, será que a mesma coisa acontece? Então, vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar que essa DDP aqui é de 300 volts também. Vamos colocar que essas lâmpadas têm... Eu vou colocar lâmpadas de 10 ohms, para facilitar meu cálculo. Três lâmpadas de 10 ohms de resistência. Quem vai ser o REC dessa associação? O REC vai ser 30 ohms. Quem vai ser a DDP dessa associação? 300 volts. Quem vai ser a corrente total? 300 dividido por 30. Isso vai dar 10 amperes. Ou seja, aqui vai estar passando 10 amperes, aqui vai estar passando 10 amperes e aqui vai estar passando 10 amperes. Agora, se eu ligasse esses 300 volts a uma das lâmpadas só, 300 volts, os mesmos 300 volts, em uma das lâmpadas, isso ia me dar uma corrente de 30 amperes. Ou seja, a lâmpada sozinha, ela teria uma corrente maior do que se ela tivesse combinada em série. Então, essa lâmpada sozinha, ela teria um brilho mais intenso do que se ela tivesse combinado em série com outras, tá? Beleza, turma? Entendi. Beleza. Entendeu? Uhum. Enemzinho, ó. Questãozinha do Enem. Questãozinha do Enem. Beleza? Leiam aí. Estou conversando aqui com uma pessoa que estava na aula.
Mas se for micro-ondas, eu consigo saber. Os riscos citados são decorrentes da os manuais dos fornos micro-ondas. Vocês acreditam que eu peguei o manual do forno micro-ondas daqui de casa para ler se tinha isso mesmo? E tem? E tem essa recomendação? Os manuais dos fornos micro-ondas desaconselham, sob pena de perda da garantia, que eles sejam ligados em paralelo juntamente a outros aparelhos eletrodomésticos, por meio de tomadas múltiplas, popularmente conhecidas como Benjamins. Aí, gente, o nome do T é Benjamin, viu? Benjamin, que é uma homenagem ao cara que fez o Benjamin, ó, ou T's, devido ao alto risco de incêndio e derretimento dessas tomadas, bem como daquelas dos próprios aparelhos. Ainda bem que eu comentei isso aqui nessa aula antes de botar essa questão, né? Esses riscos citados são decorrentes do quê, gente? O que é que acontece quando você associa em paralelo? Olha, olha, olha. A Mandinha falou letra B. Corrente elétrica superior ao máximo que a tomada múltipla pode suportar. Letra B. Quem vai com a Mandinha aí? Quem vai com ela? Quem marcaria a mesma coisa? Olha como tem alternativas, gente, que são que se você tem uma noção do que você está fazendo, você já despreza ela logo. São totalmente, perfeitamente desprezíveis. Vamos lá, eu vou ler a letra D aqui, que é desprezível. Ó. Tensão insuficiente para manter todos os aparelhos eletrodomésticos em funcionamento. Gente, a tensão é a DDP. Eu mostrei para vocês aqui que num T, a DDP que sai em cada terminal é a mesma DDP que está saindo da tomada. Como é que a tensão, como é que a DDP pode ser insuficiente se é a mesma? Não é por causa dessa. Isso está absolutamente falso. Vamos lá. Resistência elétrica elevada na conexão simultânea de aparelhos eletrodomésticos. No T, eu associo em paralelo. Se eu associei em paralelo, se eu associei em paralelo, o que é que está acontecendo? Eu estou diminuindo a resistência e não aumentando. Então, isso é absolutamente falso. Isso é absolutamente falso. Letra A, resistividade da conexão que diminui devido à variação de temperatura do circuito. Gente, me diga uma coisa, na moral, na boa. Eu mudei aí o material segundo o qual o meu circuito é feito. Eu troquei cobre por alumínio, eu troquei ferro por ouro, eu troquei? Eu não troquei, Ian. Eu mantive o mesmo material. A resistividade, ela não vai variar com essa temperatura. Na realidade, ela vai variar. Ela vai variar. Ela vai variar. Só que quando você aumenta a temperatura, se aquece, você dilata. E quando você dilata, essa resistividade ela tende a aumentar. Ela cresce com a variação de temperatura. Mas é um crescimento também muito pequeno. Então, descartável por causa dessa ligação errada aí. Dizer que a resistividade diminui devido à variação de temperatura do circuito. A resistividade ela aumenta, né? Ela fica maior. E a letra E, ela está falsa também, que a intensidade do campo elétrico elevada que causa o rompimento da rigidez dielétrica da tomada múltipla. O campo elétrico que está fornecendo é a, é a rede. Você não vai variar esse campo elétrico, você vai manter o campo elétrico mesmo. Então, a única que está correta é a letra B. Quando você associa em paralelo, você diminui o REC. Se você diminui o REC e a DDP é a mesma. Vamos lá, gente. Ó, olha o que é que você acontece. O que é que acontece, ó? Você tem que a corrente vai ser a DDP dividido pelo REC. O REC
o REC vai ser uma resistência menor do que o menor resistor envolvido. Se você está diminuindo a resistência, você tende a aumentar a corrente. Se você tende a aumentar a corrente, você aumenta o calor dissipado por efeito Joule, sobreaquece e entra em curto-circuito. Letra B, sem medo de ser feliz. Parabéns, Amandinha. Respondeu corretamente. Muito bem. Ok? Vamos ler o comando dessa aqui, ó. Considerando o funcionamento do circuito dado, a lâmpada 1 brilhará mais quando a chave estiver na posição. Primeiro vamos descobrir se é na posição A ou se é na posição B. Vamos lá, ó. Na posição A, eu vou ter, quando eu fechar esse circuito, na posição A, eu vou ter a lâmpada 1 e a lâmpada 3 em paralelo. A lâmpada 2 não vai estar fazendo parte do circuito, ó, porque esse caminho aqui está descontínuo, ó, não está ligado no circuito. Então, a lâmpada 2, quando eu ligo na posição A, quando eu faço essa ligação, eu anulo essa lâmpada 2 aqui da brincadeira. Então, anulei a lâmpada 2. Eu vou ter lâmpada 1 e lâmpada 3 em paralelo. São lâmpadas idênticas, tá, gente? São lâmpadas idênticas. Então, vamos lá. A DDP vai ser o. Não, o que eu quero aqui é a corrente, né? Se a corrente que passa por essas lâmpadas aqui for I, se ela for I, eu vou ter a lâmpada 1 com a corrente I sobre 2 e a lâmpada 3 com a corrente I sobre 2 também, tá? Então, o REC aqui, vou calcular o REC. Vamos calcular o REC. A resistência equivalente vai ser R sobre 2, tá? Então, a gente vai ter que a corrente, se a resistência equivalente é essa aqui, a corrente vai ser a DDP dividido pelo REC. Ou seja, essa corrente vai ser U dividido por R sobre 2. Então, essa corrente vai ser 2U sobre R. Tá? Quando eu divido aqui no fio 1, e 1 vai ser U sobre R. No fio 3, e 3 vai ser U sobre R também, né? Dividiu aqui, eu tenho um nó, né? Dois nós entre esses resistores, 1 e 3 vão estar em paralelo. Então, cada um, com a tomada em A, cada um recebe uma corrente que vai ser U sobre R. U é a fonte de tensão, tá? Agora, se eu ligar na posição B, para a posição B, aí a minha lâmpada 2 ela entra no circuito. Aí como é que vai ficar esse REC? Vamos determinar o REC. O REC vai ser, esses dois aqui vão continuar em paralelo, 1 e 3 vai continuar em paralelo, só que insere com o resistor 2. Então a gente vai ter que o nosso REC vai ser R sobre 2 mais R. E R sobre 2 mais R, isso é a mesma coisa que 3R dividido por 2. Logo, quem vai ser a corrente desse circuito aqui agora? Eu vou chamar de I'. Ela vai ser U, que é a mesma DDP, dividido por 3R sobre 2. Então, a gente vai ter que essa corrente, essa nova corrente vai ser 2U sobre 3R. Bom, quando a gente dividir isso aqui, quando a gente fizer a divisão disso aqui, dividindo isso aqui por 2, vai ficar a corrente que vai passar
Essa corrente vai se dividir aqui, né? Ela vai se dividir. Por esse aqui ela passa total. Aqui nesse ponto ela se divide para 1 e para 3, que são os que estão em paralelo. Entre os que estão em paralelo, a corrente se divide. Vamos lembrar disso. Vamos lá. Essa corrente I1 linha vai ser metade disso aqui, ou seja, U sobre 3R. E a corrente I3 linha vai ser U sobre 3R também. Né? Quem é maior, U sobre R ou U sobre 3R? Quem é maior? Quando eu comparo aqui, quando eu faço a comparação, qual corrente é maior? Essa corrente aqui ou essa corrente? A corrente que é maior é I1, não é I1'. Então, o brilho vai ser maior onde a corrente é maior. Onde é que a corrente é maior? Quando eu ligo na posição a corrente é maior. Por quê? Na posição A. Letra C, pois a resistência equivalente será menor nesse caso. Por que será menor nesse caso? Porque eu tenho uma associação em paralelo. Se eu estou diminuindo a resistência, você não precisava nem calcular a corrente. Se você lembrasse que a resistência equivalente era menor, você poderia pensar nisso. Mas o ideal de você calcular essa corrente é porque você já elimina três alternativas, né? Não pode ser essa, não pode ser essa, nem pode ser essa. Aí só sobra essas duas e aí você fica com a letra C. Então, fazer essa continha literal da corrente. O ideal também era que tivesse valores, né? Para a gente expressar isso. Mas não tinha esses valores, né? Não tem esses valores. Então, acaba se tornando um pouco mais complexo. Vamos ver mais um aqui, ó. Vou ler direto porque o comando é bem pequenininho, o texto é bem pequenininho. Um grupo de amigos foi passar o fim de semana em um acampamento rural onde não há eletricidade. Uma pessoa levou um gerador a diesel e outra levou duas lâmpadas, diferentes fios e bocais. Perto do anoitecer, iniciaram a instalação e verificaram que as lâmpadas eram de 60 watts e 110 volts. E o gerador produzia uma tensão de 220 volts. Para que as duas lâmpadas possam funcionar de acordo com as suas especificações e o circuito tenha a menor perda possível, a estrutura do circuito deverá ser de dois bocais ligados em... Eu vou ligar em série ou vou ligar em paralelo? Bom, se eu ligar em paralelo, vai ser a mesma DDP para cada lâmpada, não é? Ou seja, eu vou estar fornecendo os 220 direto para cada uma lâmpada. Eu não quero isso. Eu não quero isso, porque se eu der mais DDP do que o que a lâmpada pode suportar, a lâmpada queima. Então, o que é que eu tenho que fazer? Se eu tenho duas lâmpadas de 110, na associação em série eu somo as DDPs. Então, eu vou ter, se eu colocar as duas lâmpadas em série, eu vou ter uma com 110, a outra com 110 volts. 110 mais 110, 220. A associação tem que ser em série, porque eu tenho que somar as DDPs e não aplicar a mesma DDP nas duas. Então, tem que ser em série. Eu já elimino aqui três alternativas. Aí pode ser A ou B. E se eu quiser, vamos lá, com a menor perda possível. Se eu quero com a menor perda possível, eu quero diminuir a potência, diminuir a potência, eu quero diminuir a potência que essas lâmpadas estão dissipando, né? Associei elas em série, eu quero a menor perda possível. Se eu quero a menor perda possível, eu vou usar fios mais largos. Se eu usar fios mais largos, fios mais grossos, a gente sabe que R é igual a ρ L sobre A. O fio mais largo, ele tem menor resistência. Se tem menor resistência, eu vou fazer passar mais corrente. Então, eu vou ter maior dissipação de potência pela fiação. Eu não quero que isso aconteça. Em contrapartida, se eu aumentar o comprimento é diretamente proporcional à resistência. É só você lembrar da segunda lei de Ohm. R é igual a ρ vezes L sobre A. Se eu aumento L, eu aumento R. Se eu aumento a área, eu diminuo a resistência. Então, se eu coloco fios de maior espessura, eu estou colocando de maior área. Leia maior área. Eu aumento a área.
Se eu aumento a área, eu diminuo a resistência. Se eu diminuo a resistência, eu estou aumentando a corrente, estou dissipando mais potência. Em contrapartida, se eu coloco um fio de maior comprimento, eu estou aumentando a resistência. E ao aumentar essa resistência, maior comprimento, eu aumento a resistência, eu estou diminuindo a corrente com o efeito da fiação e, consequentemente, eu estou diminuindo a potência dissipada pelos fios, tá, gente? Potência dissipada pelos fios. Bom que se diga isso. Então, a nossa resposta correta é letra B. Letra B. Ok, pessoal? Beleza? Outra, Diga, velho. só uma questão. Quando a resistência do material também é alta, não é uma dissipação por efeito Joule, ou isso só está relacionado Efeito à Joule é o corrente? efeito da corrente. Nunca Ah, tenha isso, entendi, nunca tire isso da sua mente. É o efeito da entendi. corrente. Então, se eu quiser aumentar o efeito Joule, eu tenho que aumentar a corrente. Obviamente que existem questões, relações indiretas, né? Quando você diminui a resistência de um circuito, você aumenta a corrente que passa por ele, se você mantiver a DDP constante. E aumentar a corrente, você está aumentando a potência dissipada por efeito Joule. Como eu quero que a perda seja mínima, ele está dizendo ali que eu quero diminuir a potência que é dissipada pelos fios. Se eu quero diminuir a potência dissipada pelos fios, eu vou colocar fios com maior resistência, justamente para diminuir a corrente e minimizar esse efeito Joule. Beleza? Beleza, entendi. Galera, é, hoje já está suficiente, tá? O que eu queria alcançar com vocês, eu já alcancei. Eu vou disparar nessa semana uma lista, que vai ser a nossa lista dessa aula número 13, que vai ser a lista que vai conter todos esses, todos esses nossos, todas essas nossas questõezinhas que eu quero que vocês resolvam para que vocês consigam se apropriar melhor desse conteúdo. Beleza? De boa? Beleza. Valeu então, gente. Boa noite para todos vocês e até a próxima, se Deus quiser. Valeu!